Fala pessoal, mais um Piracast começando aqui e hoje estamos com ele, que é um dos vereadores mais jovens que temos. E além disso, é alguém que representa muito uma classe que merece muito ser representada. Não é mesmo, Gustavo? É isso aí. Piracast. Piracast. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando com vocês, Jeremias, com o seu público, e dizer que, de fato, a categoria que eu faço parte, né, eu sou motoboy de profissão, então trabalhei 7 anos de moto, e eu lembro que na pandemia, eram os heróis ali da pandemia, né? Eram as pessoas que se arriscavam, que estavam ali, que necessitava de um remédio, de algum pedido, era a gente que levava até a casa das pessoas porque ninguém podia sair, era o lockdown. Então, era uma categoria colocada ali como sendo essencial a continuar o trabalho. Só que fora disso, eu sei da realidade, da precarização que é. Hoje ninguém mais tem como tanto heroísmo assim, o motoqueiro, ele é mais xingado do que elogiado. E nós, do céu ao inferno em pouco tempo, né? Então, a gente sabe disso. E eu sempre falo da questão da valorização da categoria. Eu não falo sobre colocar ali um motoqueiro acima das leis, acima do que se pode fazer, mas que nós temos que se profissionalizar como profissionais, entender. Então, quando eu falo que eu sou motoboy de profissão, é porque eu pertenço, eu me sinto pertencente, eu sou profissional sim. Quando eu estava fazendo minhas entregas, eu fazia da melhor forma possível, então, cumprindo meus horários. Então, sou profissional da área de frete, sim, e com muito orgulho. E esse é o seu segundo mandato, né? Com quantos votos você foi eleito primeiro? Eu fui eleito em 2020 com 1.055 votos. Foi minha primeira campanha, minha primeira eleição. Não tinha tanta noção do que era uma campanha. Fiz 1.055 votos e agora, em 2024, eu fiz 2.780 votos. Né? Porque foi bom, né? Foi um crescimento exponencial, então quase tripliquei a quantidade de votos, né? Mais que dobrei. E eu acredito que foi fruto do trabalho que eu venho realizando, né, nos últimos 4 anos e que eu vou continuar realizando, porque eu tenho um compromisso na Câmara. Quem votou em mim entendeu o propósito dos projetos, das questões que eu venho trazendo, né? Sempre na questão da saúde mental, da dependência química, do trânsito. Como motoboy, eu não posso fechar os olhos e não dizer, né, ou não pensar que nós somos aqui a Piracicaba, a cidade com mais óbito no trânsito no estado de São Paulo. Se morre muito. E aí as pessoas acham que é o motoboy só que está fazendo entrega que morre. A maior parte são pessoas que estão saindo do seu emprego, indo para casa ou da casa para o emprego. Então são acidentes de percurso. É a pessoa que está trabalhando, é a pessoa que tem família, que ela mantém ali a família e às vezes ela num acidente perde a vida ou então fica em uma cama por um tempo. Então, para nós é uma questão muito grave e por isso que eu trato com muito carinho. Eu vou dentro de empresas para falar, vou dentro de escolas para falar a respeito dos jovens, né, que eles vão ser futuros, já fazem parte do trânsito, né, nós temos aqui acidente de pedestre também. Então, eu sempre trago essa questão da educação no trânsito, mas também faço ações preventivas para explicar um pouco do cenário da nossa cidade, porque quando a gente fala, eu percebi aqui, Gerlinho, que você assustou em saber que Piracicaba é a cidade com mais óbitos. De São Paulo, De né? São Paulo, que tem muitos óbitos em São Paulo. Não mas tem só um Rio Bonito também, tem as maiores mortes, né, no trânsito com moto. É uma matemática que eles fazem e aí se coloca um ranking de classificação. E Piracicaba ali está no top. Ninguém fala essas coisas, né, cara? Não. Só fala que Piracicaba é uma das melhores cidades de saneamento básico, uma das melhores para se morar, né? Ninguém fala essas coisas, né? O que é mentira, tá? Piracicaba não tem 100% de esgoto tratado. Com certeza. A gente viu. A gente trata esgoto, mas não é 100%. Se cobra 100%. Isso a gente poderia dizer que Piracicaba é uma cidade que cobra 100% de esgoto. Mas e essa questão da falta de água, hein? Que agora reduziu um pouco, né? Tava faltando muito. Mas por que reduziu? Resolveu o problema? Era fácil de resolver assim? Porque parou de faltar tanto? Melhorou bastante, então a gente percebe pelas reclamações que acaba vindo para o gabinete, mas para as pessoas entenderem e para você entender também. Aqui nesse copo aqui tem água, né? A água... Acho que é. É água isso aqui. E água... Então o SEMAI ele faz a captação de água do rio. E ele passa por um tanque. A primeira coisa que é feito é passado por um tanque. Só que a água do rio tem lodo. Então é o próprio barro que vem da água com
com resíduo natural, galho. Então, quando ela começa a decantar, ela forma o lodo lá embaixo. O Ministério Público, o GAEMA, falou que esse lodo não pode ser mais devolvido para o rio. Então, o que você faz? Você começa a tratar, esse lodo começa a sedimentar, então ele fica parado no fundo um dia, depois um dia acumula mais, no outro dia, e o tempo que nós deixamos esse lodo acumular, ele estava praticamente tomando quase que toda o reservatório onde passava a água. Isso implica em duas coisas, que você trata muito menos água, então você não tem capacidade, você tem que diminuir a velocidade da água, porque ela tem que decantar, mas aí não tem espaço para decantar, então o que o prefeito fez? Ações urgência, né, de imediatas para resolver, colocou a cidade aqui em estado de emergência, a Câmara fez parte, nós sentamos ali com o prefeito também, para tentar limpar esse reservatório e dar vazão à água de fato para a gente poder tratar essa água, né? Então é uma discussão que não é nova, felizmente os prefeitos que passaram levaram no banho-maria ali, e aí a torneira do cidadão de Piracicaba que acabava quando chegava do serviço. Mas hoje ela ainda vai enchendo e ainda então tem que ficar fazendo sempre esse trabalho. Né? Eles vão ter que fazer agora uma estação de tratamento do lodo. Na própria rede de água onde trata ali, né, na estação, vai ter que ter também agora uma rede para tratar só o lodo e depois de tratado pode jogar esse material que é do próprio rio. Então, olha o absurdo que é isso, deixar uma... Que é do próprio rio, cara. O rio é lindo, nada, né? Toda semana morre alguém, é muito peixe, aquela questão que nós tivemos dos peixes que hoje parece que ninguém mais fala, ninguém mais lembra, mas nós perdemos toneladas e toneladas de peixe. Foi encontrado, sim, a fonte poluidora, mas eu vou deixar um dado, Jeremias, que eu como cidadão de Piracicaba, eu sou nascido aqui, eu sofro toda vez que eu penso nisso. Nos últimos 10 anos, nós tivemos 14 incidentes ou acidentes ou crimes ambientais causados de grande proporção que matou dezenas, milhares de toneladas de peixes aqui em Piracicaba. Sabe quantos foram punidos? Nenhum. Esse da usina foi o primeiro que foi encontrado aonde estava sendo poluído, né? A fonte poluidora. Talvez foi a primeira vez que foi investigado. Investigado. Então, é muito triste saber que acontece essas coisas no Rio Piracicaba e a impunidade porque não acontece nada. Mas aí você vai pescar... Por que será que é impune? Será que são políticos? Não, a CETESB, que é o órgão fiscalizador, sempre fala que não foi possível encontrar a fonte, porque assim, você lança um material lá em cima no rio, até ele começar a matar peixe, vai uma certa meta, e a CETESB, infelizmente, não tem todo esse olhar nos trechos do rio, né, aqui. Então, acho que deveria ter uma fiscalização maior. Inclusive, a Mirante agora colocou uma... Acho que é só porque é interior, né, uma cidade interior, né. Tem nada de... Às vezes... Muita gente encana, né? É porque foi pago. Às vezes não, né? Às vezes só porque é de interior, né? Se eu soubesse, eu denunciaria e puniria essas pessoas, né? Eu sempre falo eu não tenho tanto amor pelo órgão CETESB, sim, mas um exemplo. Eu, vereador, fui ver uma vez uma questão que estava sendo despejado esgoto no rio, e aí eu fui na CETESB comunicar a CETESB, mas como pessoa. Eu não me apresentei como vereador, como Gustavo, vereador. Me apresentei como Gustavo Pompeu, cidadão. E fui lá, e por minha surpresa, a pessoa que estava atendendo a minha denúncia falou assim, né, temos que ver, vamos conversar. E eu falava assim para ela, eu preciso que você relate isso, eu quero formalizar a denúncia. A gente vai formalizar. Enfim, saí de lá, levei as fotos, as imagens. 2 minutos depois que eu saí da CETESB, meu telefone toca. E eu atendi, era uma pessoa da empresa que eu tinha feito a denúncia. E aí eu peguei e falei assim para a moça, né, que me ligou. Falei, mas como que você está me ligando? Porque eu sou o denunciante. Em hipótese alguma, o denunciante deveria ter dados do denunciante. O denunciado deveria ter dados do denunciante. Não pode. Se eu denunciar você não pode ligar para mim para... Tem que ter sigilo, né? Tem que ter sigilo. E aí eu retornei na CETESB, só que daí eu já retornei falando
o Gustavo, vereador, e aí eles se assustaram porque eles não sabiam que eu era vereador. Foi bem no comecinho do mandato isso. E aí a mulher começou a falar para mim assim... Do primeiro mandato. Do primeiro mandato. E ela começou a falar, mas a gente entrou em contato com eles para eles resolver isso, porque o importante é resolver. Eu falei, sim, o importante é resolver, mas você nunca, em hipótese alguma, pode passar o dado do denunciante ao denunciado. Isso está totalmente errado. E aí eu fiquei lá até fazer a menção ali da denúncia, escrever. Fui com o pessoal depois para ver o local. De fato, depois a Mirante tinha solucionado esse esgoto, né? Mas foi um episódio, por exemplo, que eu assisti, vi e presenciei da CETESB. Então, a pergunta que você me fez, pode ser que, de forma intencional, algumas pessoas evitaram fazer a punição e também a fiscalização de forma correta, mas se eu tiver prova, com certeza eu denuncio. Mas, infelizmente, não tem essas provas. Mas o fato é que, nos últimos anos, nós tivemos mais de 14 casos de morte no Rio Piracicaba, de alta escala, com toneladas de peixe, e nunca foram punidos, ninguém em absoluto causou. As punições são para quem está pescando com varinha. Caramba, aí a Polícia Ambiental vai lá, multa, prende, mas para quem lança produtos químicos, para quem lança esgoto sem tratar e cobra pelo tratamento, não tem punição. Mas o outro embate de fato, eu sempre cobro isso deles. E aí, achamos a fonte. Pela primeira vez na história, nós achamos ali a fonte de poluição. Mas não aconteceu ainda por hora, né? Nada que possa ser feito de fato, que você fale assim, ó, ninguém vai fazer porque se fizer vai ser punido. Não. Aí daqui a pouco, se alguém lançar, não vai ter punibilidade porque a própria história já conta isso, né? Mas é muito triste. Eu vi no dia, quando você descia na Rua do Porto ou qualquer espaço aqui do Rio Piracicaba, se olhava, estava prateado de peixe morrendo, as bocas ali tentando oxigenação do próprio ar, né? É horrível, é triste. Eu chorei no dia que eu fui lá ver, eu gravei ele chorando, não consegui fazer uma reportagem de fato falando do acontecido, porque quando eu ouvia aqueles peixes eu chorava. Eu nasci em Piracicaba. O meu lado da cidade é o lado do Curumbataí, na verdade, que eu moro no Marnedinho. Então, mas eu cresci na beira do rio, vendo ali o rio, plantando coisa, jogando abóbora ali na beira do rio e depois indo colher, mas nadando no rio. Então eu tenho um amor pela cidade, né? Não aconteceu no rio, no Curumbataí, aconteceu no Piracicaba, mas são os dois rios aqui da nossa cidade. Sim. Então, vou dar um outro exemplo, um antes desse, quando morreu toneladas e toneladas de peixe também, que a água ficou verde. E foi soltada lá de Americana aquelas algas da represa. O laudo da CETESB foi, não tem problema nenhum na água, tá tudo bem, isso é natural. No dia seguinte, toneladas de peixe morrendo. E então, espuma, a água, o tom da água estava diferente, o cheiro da água estava diferente, e o laudo da CETESB dizia que fiquem tranquilos que não tem nada no rio, tá tudo em ordem. E aí depois a gente assistiu essa mortandade de peixe. Então a população sempre tem que questionar, sim, se movimentar no sentido de cobrar soluções, transparência, né? E responsabilidade nas normas técnicas que eles fazem, nas notas e nas respostas que eles dão. Então, porque fui uma das pessoas... responsabilidade, vai acontecer novamente. Vai acontecer novamente. Um erro esquecido, um acidente esquecido, ele vai ser repetido. Isso funciona no trânsito, isso funciona entre pessoas, no emprego, isso funciona em relacionamento. Então, quando você não quer cometer o mesmo erro, ou a mesma situação, você lembra dessa situação sempre. Se você esquecer dessa situação, você vai cometer de novo esse erro. Então, nós não podemos deixar na memória da cidade esquecido as atrocidades que acontecem no Rio Piracicaba com mortes e mortes de peixe e ninguém sendo punido. E fala um pouquinho aí de como você caiu nesse mundo aí. Eu sempre fui muito envolvido, né? Eu sou piracicabano, nascido aqui em Piracicaba, então nasci lá em 94, vou fazer 31 anos agora, e estudava ali no Mardedini, sempre ali envolvido com a escola, fui presidente de grêmio. Você era desses aí? Era desses. Eu tive um momento também que eu fui para a Itália, eu morei na Itália por 5 anos, então meu ensino médio eu terminei lá. Mas eu comecei aqui e depois também eu tive que fazer o terceiro ano, porque
tinha uma diferença, mas isso é um detalhe, mas eu acabei me envolvendo muito na escola. Fui fazer engenharia civil na Anhanguera, também fiz parte do DCE, fiz parte ali do movimento estudantil, então sempre fui muito engajado. Eu criei um fórum dentro da Câmara, que é o Fórum da Cidadania, Justiça e Cultura de Paz, que é isso que eu acredito, né? O pessoal acha que política é para políticos, não é verdade isso. Política é ato de cidadania e todos nós somos cidadãos. Então nós temos obrigação como cidadão de estar envolvido, de estar propondo. Eu não terceirizo, eu vou dar um exemplo, eu fui numa escola esses dias e agora o assunto principal das escolas estaduais é a proibição do celular. E aí eu fiz uma pergunta para eles porque eu sempre falo que eles não são o futuro, eles já são presente e já fazem parte da sociedade. E eles me questionando, mas vocês fazem lei lá que depois proíbe a gente de usar o celular aqui e ninguém consulta. Eu falei, claro que vocês foram consultados. Não só foram consultados, como vocês foram o motivo da lei. Se vocês não fizessem mau uso do celular, ele não estaria sendo proibido. Então percebam que a ação que você faz, mesmo sendo adolescente, já impacta sim no seu dia a dia e na sociedade. E eu já tinha essa percepção já desde quando eu era novo. Por isso que eu me envolvi ali no Grêmio, fazia parte ali das organizações ali que existia e estava sempre envolvido. Mas você era um motoboy, né? Sou motoboy de profissão. Trabalhei com comunicação. Você tem a mesma moto ainda? Tem uma 160 que é relíquia. Mas quando eu ganhei, eu só tinha moto. E eu ia para a sessão de moto. E às vezes tinha chuva, às vezes chegava tudo molhado lá. Já vereador indo de moto, tomando chuva. Eu tinha pegado os primeiros salários ainda. E outra, eu comecei a juntar dinheiro para comprar um carro assim que eu ganhei a Câmara. Só que a minha mãe, ela tem um problema na boca, que caiu todos os dentes dela quando ela era adolescente ainda. É uma doença que dá na gengiva. E aí eu tinha ali um propósito com ela que era de pagar um implante para ela. E quando eu falei isso, eu não imaginava o valor, o preço, né? Custou mais do que meu carro. Só que o dinheiro que eu estava juntando, eu fui e paguei, na verdade, o implante para ela. Então, com orgulho, eu posso falar que os primeiros salários que eu ganhei da Câmara, todos eles foram destinados para comprar ali o implante da minha mãe, né, que ela fez tanto em cima quanto embaixo. E hoje ela sorri, fala, mudou totalmente ali a vida dela, né? Porque a boca é importante, é importante. Então, isso foi o que eu fiz ali. Depois eu comprei um carro, aí eu comprei um Palio 2008, guerreiro também. Caramba, vai ser um vereador. Quanto tempo você ficou indo pra lá de moto? Mais de um ano. Rapaz, você representou a mesma classe. Mais de um ano. Até hoje eu também vou de moto, mas hoje eu tenho a opção de poder mudar. Caramba! Mas eu tomava chuva, cara. Às vezes tinha compromisso que eu saía, o Job que trabalha comigo também tinha moto, então os dois saía, cada um com a sua moto, parava no lugar, e aí a gente fazia o atendimento, mas várias vezes... Que diferente, né? Dentro de sessão, a gente... que todo mundo acha, não, o vereador é aquele engomadinho e tal. Tanto que no começo... O que só quer ficar ali no gabinete, sim, né? Mas no começo da Câmara, o pessoal me zoava, assim, os vereadores ali, porque eu colocava o capacete na frente, em cima da minha mesa. E aí eles falavam assim, você tá querendo tá representando. Mas não era, eu não tava levando o capacete, era o capacete que eu uso, então eu tava de moto ali, tipo... E aquela cena lá das 500 motos, né? Lá na frente da prefeitura. Nós participamos, eu fui parte, né, de um movimento aqui em Piracicaba, quando teve, ali também foi onde foi decidido que eu seria candidato. Eu fiz a minha campanha com R$700, foi minha primeira eleição, não tinha tanta experiência de campanha, experiência nenhuma, na verdade, mas nós conseguimos fazer algo histórico na cidade. Nós conseguimos colocar 500 motos na frente da prefeitura, organizadas, tudo no mesmo propósito, falando a mesma língua, às vezes até segmentos de moto que divergem, né? Então, o mototáxi estava lá, o motoqueiro de aplicativo estava lá, o cara que faz viagem, o cara que trabalha na terceirizada, estava todo mundo envolvido ali, porque nós estávamos brigando pelo trabalho. Nós nunca fomos a favor ou contra a lei, nós somos a favor ao direito do trabalhador continuar trabalhando e mantendo a sua família. Então, essa era a posição que a comissão tinha, né? Nós éramos mais membros também. E você nem pensava em ser vereador, não. Hein? Eles que falaram para mim, você precisa sair candidato, porque nós temos representantes em Piracicaba, mas não estamos sendo representados. Então, nós queríamos a representatividade da categoria. Hoje, bem ou mal, a gente pode falar assim, que Piracicaba não começou a ser a cidade com mais óbito no trânsito agora.
É que eu falo muito disso, mas há anos que Piracicaba vem tendo muito acidente de trânsito, muita morte, muito óbito, e a minha categoria é uma categoria muito precarizada, a ponto de você sofrer um acidente e a primeira preocupação é com a entrega, não é com o entregador. É da pessoa, do cliente ou do patrão falar, mas a entrega você fez? Então, outro exemplo que eu falei também na Câmara. Há tempos atrás, o governo federal tentou regulamentar os aplicativos. E aí, dentro dessa regulamentação, ele colocou que o entregador e o aplicativo, ele não tem vínculo de emprego. E aí ele perde todos os direitos que... Então, eu sou muito contra isso. Então, esse movimento que vocês fizeram, estava brigando pelo quê? Por isso? Estava brigando pelo direito de trabalhar, porque na época a prefeitura começou a multar os motoboys, porque nós não estávamos regulamentados ali dentro da lei do governo federal de regulamentação em si da categoria. E poucas cidades são, na verdade. Eu posso até entender que em algum momento o propósito do governo era melhorar para a categoria, mas como tudo que não é acompanhado, pensado, ele tem um efeito contrário do que deveria, porque uma lei ela tinha que proteger eu como profissional, principalmente nos acidentes. Vou dar um exemplo muito triste. O motoqueiro, quando ele se acidenta, ele não tem direitos, porque ele trabalha no aplicativo, ele só ganha quando ele roda e terminou a entrega, cai ali na conta, fica reservado, depois toda semana o iFood repassa. Mas ali, se ele não fizer a entrega, e se ele morrer no acidente entregando o iFood, a família dele, o filho dele, ninguém vai ser amparado por essas empresas. Então, na época, nós estávamos falando muito do direito do trabalhador continuar trabalhando, porque se a prefeitura continuasse multando, vou citar o exemplo do primeiro dia de multa. A prefeitura começou a fazer um monte de blitz e multou 13 motos. E aí todo mundo começou a pensar e falar assim, ó, eu só não fui multado porque eu não fui parado, porque eu não tenho moto menos de 4 anos, eu não tenho capacete amarelo, eu não tenho inscrição municipal, eu fiz depois o curso de direção defensiva, e aí a gente começou a entender que precisavam se movimentar, senão o meu dia trabalhado não seria suficiente para pagar as multas que eu iria tomar. E aí teve essa movimentação e eu fui uma das pessoas que ficaram de frente, e isso fez com que depois essa comissão e alguns motoqueiros falassem, o Gustavo precisa ser candidato a vereador. A princípio eu assustei, falei, não quero, vamos sugerir outras pessoas, e o pessoal falou, tem que ser você, porque eu já fazia algumas movimentações, já usava Tribuna Popular, já estava ali inserido, e aí o pessoal falou, cara, ganhando ou não, a nossa intenção é criar aqui em Piracicaba e falar assim, ó, nós temos pessoas, representantes da categoria que vão lutar por nós. E de fato nós fizemos vários projetinhos de lei, aquelas faixinhas de moto na frente do semáforo, foi um projeto meu aqui na cidade de Piracicaba. A gente faz aquelas blitz do bem, então a gente, junto ali com a Semutran, junto com a Secretaria de Saúde e outros parceiros, a gente para as motos para fazer exame de acuidade, para ver se ele está com algum exame parado na saúde, para o pessoal também buscar e ver, estou com uma dor aqui, então vamos encaminhar, ver ali a questão do ruído. Muita gente reclama para mim de escapamento de moto. A minha moto é original desde quando ela veio da Honda, do jeito que eu peguei, ela está até hoje, só faço a manutenção dela, mas ela é original. Mas quando você fala que vai multar o motoqueiro porque ele está usando escapamento barulhento, tem um efeito. Agora, o que eu faço? Eu pego o motoqueiro e falo assim para ele, cara, você está em cima da sua moto e essa moto é barulhenta. O seu ouvido vai perder capacidade de ouvir daqui a uns anos quando sua filha e seu filho falar com você, você não vai ouvir. Então, o maior prejudicado aqui é você. Então, tudo bem que eles rebatem falando que é uma questão de segurança, de ser visto, mas eu estou mais preocupado, eu não estou preocupado com multa, com a saúde daquele entregador, daquele profissional que trabalha. Por isso que a gente faz essas blitz do bem. Entrega ali os adesivos de capacete, às vezes nós vemos capacete sem aquele adesivo refletivo, a gente coloca o capacete, o adesivo, coloca na moto. Se tem ali uma moto, de repente, que não está funcionando um farol, a gente conversa com alguma oficina para fazer ali um desconto ou sortear algum brinde, para fazer algumas ações dessa,
que traz um pouco mais de informação e leva também o informativo para falar do número de acidente. Nós entregamos anteninha corta-pipa na época ali de férias das escolas, né? Então os alunos, principalmente no ensino médio, saem para a rua soltar pipa e a gente entrega essas antenas, faz brinde de capacete, reúne, faz bastante ações dessas daí. Então, hoje eu sou sim representante da categoria, faço as políticas públicas do trânsito como um todo, mas o trânsito como um todo, em especial ali para quem usa o trânsito como forma de trabalho. Bom, está convidada para vir mais vezes, tem muito assunto para a gente conversar, né? Mas hoje só frisando então é motociclista, saúde... A categoria, né, precarizada, mas o trânsito como um todo, saúde mental, dependência química, e aí se entende-se que eu tenho uma bandeira da juventude também, por eu falar muito com jovens e adolescentes. Tá? Então, legal. Pode entrar em contato, o gabinete também é aberto para ir lá pessoalmente no gabinete. A rede social, às vezes, pode ser que eu demore um pouco para responder, mas sou eu que respondo, então eu que faço a interação ali com as pessoas. Eu sei das limitações que nós temos como cidade, como poder público, mas uma coisa que eu posso garantir é que eu vou correr atrás de toda a informação que as pessoas precisar. Então vocês têm parceiro, representante e está o gabinete de porta aberta para receber vocês também como imprensa, Jeremias como cidadão e as pessoas que estiverem assistindo aí também como pessoa. Obrigado, Gustavo. Tamo junto, agradeço o convite. Se eu pudesse ficar aqui mais 4, 5 horas, ficaria. Eu também. Mas fico à disposição também. Muito gostoso o papo. Valeu, gente. Obrigado por você ter assistido até aqui. Valeu. Iracast. 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 Iracast.